A alma nos animais. A maior e mais completa pesquisa sobre a sobrevivência da alma animal. Ernesto Busano. Parte 8. Sétima categoria: materializações de animais. Declaro, a bem da verdade, que as pesquisas experimentais a respeito das manifestações animais discutidas nesta categoria ainda encontram-se em condições rudimentares. Tais fenômenos não podem, portanto, ser considerados sob um ponto de vista científico. Por isso, contentar-me-ei em tocar no assunto a fim de que não haja uma lacuna em minha obra. Entre os relatórios de sessões experimentais com efeitos psíquicos, os casos em que fazemos alusões às materializações de formas animais não são muito raros. Unicamente, como se trata quase sempre de manifestações inesperadas e fugazes, as descrições que nos são fornecidas não são suficientemente detalhadas para que possamos considerá-las como sendo cientificamente comprovadas. Elas poderão, no entanto, adquirir, um dia, uma certa importância do ponto de vista da história desta ramificação específica de fenômenos. Isto acontecerá quando estas manifestações forem incorporadas pela ciência ao mesmo tempo que outras ramificações mais evoluídas do mesmo tronco paranormal. Podemos esperar isto sem, no entanto, mostrar-nos temerários quanto às previsões. Tendo em vista a história futura deste novo ramo de pesquisas, disponho-me a transcrever alguns fatos desta espécie, título anedótico, e, consequentemente, sem lhes atribuir uma ordem, já que não podemos incluí-los, por enquanto, numa classificação científica, se remontarmos meio século atrás na cronologia das manifestações mediúnicas, encontraremos uma primeira alusão às materializações de animais numa carta enviada à revista Light, 1907, página 275, por Alfred Woldt-Peters, médium psicometra bastante conhecido, carta que, ao falar da visão de um animal falecido que ele tinha acabado de ver, acrescenta: lembro-me de que, nas sessões mediúnicas com a Sra. Corner, na época Srta. Florence Cook, houve a materialização de um macaco, para grande espanto da médium, que não esperava uma materialização daquela. Encontramos outra alusão análoga, mas um pouco mais circunstanciada, no livro do Dr. Paul Gibier, Analyse des Choses, página 210, em que, tratando de fenômenos de materialização que aconteciam com o Coronel M., da École Polytechnique de Paris, o autor destaca: nas experiências com o Coronel M., no período de 1875 a 1877, observadas por diferentes personalidades científicas do Exército, a médium era a filha do próprio coronel. Um fenômeno me surpreendeu bastante ao longo desta sessão de experiências e o transcrevo àqueles que são suficientemente iniciados nestes estudos. Trata-se da materialização perfeita de um cãozinho, morto alguns anos antes e que pertenceu ao coronel. No livro de Gambier Bolton, Ghosts in Solidiforme, onde estão resumidas as principais manifestações obtidas ao longo de 7 anos de experiências com médios particulares, encontramos casos de materializações de animais. Ao longo de uma sessão assistida pelo Marechal de Campo Lord Wolseley, ocorreu a materialização de uma foca, numa outra, a de um animal selvagem da Índia que tinha sido criado preso por uma senhora presente na sessão. O animal, ao reconhecer imediatamente sua antiga dona, pulou do joelho do médium para os dela, manifestando sua alegria com gritos que ele emitia quando vivo em circunstâncias como aquela. No decorrer destas famosas sessões de materialização que aconteceram em Argel, em 1905, com a médium Marthe, Eva-se da Sra. Bisson, na presença do professor Charles Richet e de Gabriel Delany, uma forma animal se materializou, a Sra. X. Fala assim a esse respeito: o professor Richet falou somente das manifestações envolvendo a figura central de Bimboa, mas penso que ele não se oporá ao relato de um curioso incidente que aconteceu na sessão de 5 de setembro. A gatinha da casa tinha nos seguido, sem que nos dessemos conta dela, até a sala de sessões, e quando ocupamos nossos lugares, ela saltou em meus joelhos e não se moveu mais. Durante mais ou menos meia hora, vimos somente fenômenos fracos. Em seguida, as cortinas do laboratório mediúnico foram puxadas por uma mão enrolada em uma das cortinas, permitindo ver o médium acompanhado da forma materializada de Aisha. Imediatamente a gata pulou dos meus joelhos para os do médium, mas assim que chegou até ele, sua atenção pareceu se fixar em alguma coisa que estava no canto do consultório. Um de nós observou:
"O que vê esta gata?" Uma voz vinda do canto a respondeu. Ela percebe minha presença. Simultaneamente, uma forma enrolada na cortina avançou na direção da gata, começou a acariciá-la e a brincar com ela. A gata respondeu alegremente segurando a ponta da cortina, mas ela a abandonou imediatamente para virar seu rosto para o canto B do consultório, com uma atitude de defesa, como se estivesse diante de uma criatura hostil. Ela arcou suas costas e pôs-se a miar com um tom ameaçador. Uma voz no canto B disse: "Ela percebe um outro gato." Ao mesmo tempo ouvimos, também no canto B, um forte miado que fazia eco ao da gata. Esta saltou dos joelhos do médium para os da senhora Paulette, e um dos membros do nosso grupo de experimentação viu, enquanto escutávamos chegar do canto B, 2 vezes seguidas, os miados do gato materializado, e uma massa negra, do tamanho de um gato, saltou nos joelhos do médium, e ali ficou durante 2 minutos aproximadamente, para em seguida desaparecer de maneira muito estranha, dissolvendo-se lentamente. Revista Light, 1921, página 594, ponto ao longo das sessões cujo traço característico é constituído por fenômenos de voz direta com a célebre senhora Vried, na Inglaterra, obtivemos, frequentemente, materializações de animais que se fazem entender pelas vozes. Limito-me a transcrever 2 exemplos. No relatório das sessões de Cambridge que aconteceram em 1914 na Inglaterra, um magistrado daquela cidade fala assim, Revista Light, 1914, página 296. Ao longo da primeira sessão, que aconteceu em Wimbledon, minha mulher sentiu uma pressão característica em seus pés, mas não soube precisar o que era. Isto se repetiu inúmeras vezes, dando lugar a diversas suposições da parte dos pesquisadores. De repente fomos pegos de surpresa pelo latido de um cão. Perguntamos ao Dr. Sharp, o espírito guia, o que poderia dizer sobre esses latidos, e ele nos respondeu: "Há um cão fraudiqueiro aqui que pertencia à sua mulher." De fato, há muitos anos tínhamos perdido um cãozinho a quem éramos muito apegados, e que já tinha sido visto perto de nós em outras sessões com médiuns clarividentes. Nem é preciso dizer que o médium não tinha nenhuma informação sobre o fato. Em outra sessão com a mesma médium, cujo relatório saiu na Revista Light, 1921, página 490, o Sr. A.J. Wood diz: "Convidei um amigo com sua mulher a uma sessão. A senhora Vried descreveu com bastante precisão um cão da raça Collie, que ela distinguia ao lado de meus amigos. Num determinado momento, dirigindo-se a uma mulher, a médium disse: ele pôs a cabeça em seus joelhos. No mesmo instante, ouvimos partir daquele lugar um latido alegre e vigoroso. Ora, com efeito, meus amigos tinham tido um cão Collie, grande preferido deles, que tinha morrido há vários anos, e cujo aspecto correspondia exatamente àquele descrito pela médium. Cito, por último, alguns trechos de relatórios das sessões com o médium polonês Frank Kluski, que saíram na Revue Metapsychique, onde constatamos que estamos realmente diante de uma primeira contribuição experimental séria a favor das materializações animais. Já no fascículo de julho-agosto de 1921, página 301, da revista em questão, o Dr. Gustav Gelley, que tinha assistido às sessões, anunciava a publicação para breve dos relatórios sobre o fenômeno extraordinário das materializações de animais nos termos seguintes: as materializações de entidades animais não são raras com Frank Kluski. Nos relatórios das sessões da Sociedade de Estudos Psíquicos de Varsóvia, Polônia, que publicaremos oportunamente, veremos assinalados, em especial, uma grande ave de rapina que apareceu em várias sessões nas quais foi fotografada, e também um ser estranho, espécie intermediária entre o macaco e o homem. Ele é descrito como se tivesse o tamanho de um homem, um rosto simiesco, mas com uma testa desenvolvida e normal, de rosto e corpo cobertos de pelo, com braços bastante longos, mãos fortes e compridas, etc. Ele parece sempre comovido, pega nas mãos dos assistentes e as lambe como se fosse um cão. Ora, esse espécime, que nomeamos o Pithecanthropo, manifestou-se várias vezes durante nossas sessões. Um de nós, na sessão de 20 de novembro de 1921, sentiu sua grande cabeça aveludada se apoiar fortemente sobre seu ombro direito, contra suas bochechas. Aquela cabeça estava coberta de cabelos duros e rudes.
Um odor de fauna, de cão molhado, desprendia-se dele. Um dos assistentes, ao levantar sua mão, foi pego pelo pitecantropo que, em seguida, lambeu-a 3 vezes seguidas. Sua língua era larga e macia. Outras vezes sentimos, sob nossas pernas, contatos que lembravam o toque dos cães. O registro das sessões às quais ele faz alusão no parágrafo precedente foi publicado no número de janeiro-fevereiro de 1923, páginas 27 a 39, da Revue Metapsychique. Recolho do relatório da sessão de 10 de agosto de 1919 o trecho abaixo. Notamos simultaneamente várias aparições. A primeira que se deixou ver foi uma aparição que já era conhecida pelos assistentes durante as sessões anteriores. Era um ser do tamanho de um homem adulto, bastante peludo, com uma crina enorme e uma barba embaraçada. Ele era revestido com uma pele quebradiça. Sua aparência era de um ser que lembrava um animal ou um homem bastante primitivo. Ele não falava, mas lançava sons roucos com seus lábios, estalava a língua e rangia os dentes, procurando em vão ser compreendido. Quando o chamávamos, ele se aproximava. Ele nos deixava acariciar sua pele aveludada, tocava com as mãos os assistentes e esfregava a mão bem devagar com as garras. Ele obedecia à voz do médium e não machucava os assistentes, tocando neles levemente. Era um progresso, pois nas sessões anteriores este ser manifestava muita violência e brutalidade. Ele tinha a tendência visível e uma vontade incontrolável de lamber as mãos e o rosto dos assistentes, os quais, por sua vez, se defendiam de suas carícias indelicadas. Ele obedecia a cada ordem dada pelo médium, não somente quando esta ordem era expressa por palavras, mas também quando era expressa pelo pensamento. Escolho esta outra passagem do relatório da sessão de 3 de setembro de 1919. O relator escreve: simultaneamente, o médium e as pessoas sentadas ao redor dele sentiram a presença do animal homem primitivo, assim como nas sessões anteriores. Essa materialização passou pelos assistentes lambendo suas mãos e seus rostos, sobre as quais ele colocava sua mão, ou sua pata aveludada, ou apoiava sua cabeça eriçada. Todos esses gestos foram lentos e não bruscos. Essa entidade mostrava somente uma certa animosidade contra a cadelinha da senhora Kluska, Fruzia, que estava nos joelhos da senhora Grela. O ser materializado puxou os pelos e as orelhas da cadelinha, que começou a se aborrecer e a latir. Finalmente, bastante assustada, Fruzia pulou dos joelhos de Grela e foi se refugiar no sofá, entre as pessoas que estavam sentadas, não se movendo mais. O trabalho foi suspenso durante algum tempo. Quando a sessão foi retomada, o homem primitivo se materializou de novo. O relatório continua assim: desde o início, vimos várias aparições, inclusive a do homem primitivo. Este último ficou o tempo todo sentado no tapete, entre os assistentes. Ele se comportava relativamente com tranquilidade, mas não permitia acender a tela luminescente e, inclusive, rasgou com grunhidos a tela que a senhora Kluska segurava. Os relatórios em questão contêm 3 outros episódios de materialização do mesmo fantasma do homem primitivo. Não os reproduzo aqui porque estes são semelhantes aos precedentes. No que concerne às materializações da grande ave de rapina, encontro no relatório em questão apenas uma única alusão a um destes fatos, ao longo da sessão de 7 de setembro. O relator escreve: às 11h20, vimos um grande pássaro, como a águia ou o abutre da primeira sessão, bem materializado e bastante iluminado por cima da cabeça da senhora Jankowska. Ouvimos também estalos e barulhos de passos. Importante lembrar que na Revue Metapsychique, janeiro, fevereiro de 1923, foi publicada uma linda fotografia da ave de rapina de que falo. Vemos que ela está empoleirada no ombro esquerdo do médium, com suas grandes asas abertas e com um olhar penetrante na direção dos experimentadores. Estas são as manifestações recentes de materialização de animais. Materializações estas que revestem uma importância ao mesmo tempo científica e metapsíquica, e a circunstância de que a grande ave de rapina foi fotografada é de um valor teórico decisivo, visto que ela é suficiente para eliminar a hipótese alucinatória.
E quanto à esperança de que uma futura ciência paranormal antropológica possa permitir a aparição materializada de um ser que apresenta todos os traços característicos de um de nossos longínquos ancestrais, elo de conjunção entre o homem e o macaco antropóide conforme as deduções dos naturalistas sobre a existência do Pithecanthropus à la luz, o assunto é bastante interessante, sem dúvida, e sugere naturalmente considerações vastas sobre a filogênese humana, porém, não devemos nos aventurar aqui com discussões prematuras. Da coleção dos casos mencionados até agora podemos deduzir, em resumo, que os episódios de materialização de animais adquirem com frequência o aspecto de provas de identificação espiritual para a raça animal, provas estas que são análogas àquelas de identificação espiritual para a espécie humana. Decorre daí que, se esta nova ramificação de pesquisas puder evoluir, ela contribuirá, junto às demais, para se demonstrar experimentalmente a existência e a sobrevivência da alma animal. Antecipo a objeção que as pessoas poderiam ter a esse respeito, que os fenômenos de materialização humana, assim como os de materialização animal, podem ser explicados através da hipótese ideoplástica, sem que para isso seja necessário recorrer à hipótese espírita. Responderei que se a hipótese ideoplástica é suficiente para dar conta de certas modalidades de materializações humanas e animais, e se ela é, inclusive, indiscutivelmente a causa destes fenômenos, seria, em contrapartida, absurdo e insustentável aplicar esta explicação a toda a classe dos fenômenos considerados. Nesse sentido, não será nunca supérfluo dizer que animismo e espiritismo são dois termos inseparáveis para um mesmo problema e que, consequentemente, nas materializações mediúnicas de qualquer tipo, encontramo-nos obrigatoriamente diante de modos de manifestações que são parcialmente anímicos e espíritas. Não poderia ser diferente, e seria absurdo achar o contrário, uma vez que, nos dois casos, o espírito que opera é o mesmo, mas com a diferença que num caso ele se encontra encarnado e no outro desencarnado. Assim sendo, nada mais natural que esta combinação inseparável das duas ordens de manifestações se realize também nos casos de fenômenos de materialização, entre os quais é relativamente fácil diferenciar fenômenos anímicos e espíritas. De fato, assim como já foi observado em meu outro livro O Caso do Fantasma de Kate King, que conta ao filho de William Crook sua existência terrestre, ou de Stella Livermore, que escreve ao seu marido longas cartas em francês, língua esta ignorada pela médium, ou ainda a carta de Nepenthes à Senhora D'Espérance, na qual a primeira afirma ter vivido nos tempos heróicos da Grécia Antiga, e escreve uma mensagem de 7 linhas em grego arcaico, língua ignorada por todos os presentes. Estes caos não poderão jamais ser explicados pela hipótese ideoplástica, e deverão ser considerados incontestavelmente espíritas. Podemos dizer o mesmo do caso Sennströmberg D'Espérance, em que um humilde camponês sueco, emigrado e morto no Canadá, numa pequena região perdida no interior, manifesta-se pela escrita mediúnica 60 horas após seu falecimento. Ele se materializa em seguida e é fotografado pelo professor Boutlerov, na presença de Alexandre Aksakov e de outros experimentadores respeitáveis. Depois disso, a fotografia é enviada para a Suécia, na pequena região natal de Sennströmberg, conforme o endereço dado pelo próprio espírito, e lá é identificada por inúmeros compatriotas do falecido. Revista Light, 1905, páginas 43 a 45, e Shadowland, pela Madame D'Espérance. É evidente que, nos casos semelhantes a este último, a hipótese ideoplástica está excluída se considerarmos que o poder criativo do pensamento do médium não podia certamente materializar os traços do defunto que nem ele nem seus assistentes sequer conheciam. Assim sendo, a conclusão inevitável é a de que um defunto desconhecido por todos os assistentes conseguiu se materializar porque ele existe e age. Esta conclusão não pode ser discutida, e como não há hipóteses racionais que possam contradizer o fato, ela possui um valor de prova decisivo. Unicamente, como se trata, no nosso caso, de materialização animal, vemos surgir, a este respeito, uma dúvida teórica importante. Podemos notar que, de fato, as materializações autênticas de espíritos humanos desencarnados podem ser,
até certo ponto, compreensíveis pelo fato de que podemos controlar as afirmações das personalidades mediúnicas para as quais as materializações se produziriam graças a um ato de vontade da entidade que se manifesta. E podemos controlar estas afirmações comparando os fenômenos de materialização com certas manifestações teratológicas do desenvolvimento orgânico, tais como os desejos maternos e os estigmatas, que podem ser assimilados a um fenômeno de ideoplastia subconsciente, e, consequentemente, a uma tentativa rudimentar terrestre do poder criador da ideia. Assim sendo, estas manifestações anormais tornam verossímil o fato de que os processos de materialização acontecem após um ato de vontade da entidade que se manifesta. Mas não poderíamos dar conta das materializações de animais, para os quais, desprovidos da faculdade de raciocínio evoluída, o necessário ato de vontade não é possível. O tema é teoricamente interessante também. Antes de discuti-lo de acordo com meu modo de abordar as coisas, transcrevo abaixo a opinião de um homem profundamente envolvido com as pesquisas metapsíquicas, com quem troquei algumas cartas a esse respeito. Escreve esse pesquisador: não deveríamos nos perguntar se as faculdades subliminais dos animais, principalmente de alguns, não seriam infinitamente superiores àquelas que se manifestam durante a vida encarnada, ao longo da qual um animal é colocado numa situação tão inferior, por causa da estrutura rudimentar de seu organismo cerebral, em relação à alma do homem, reduzida momentaneamente ou definitivamente numa condição psicológica anormal, alienada, idiota, etc. Por que um cão morto deveria encontrar mais dificuldades para se materializar do que um cão vivo encontra para ser agente de um fenômeno telepático? Ambos os fenômenos podem provavelmente se realizar automaticamente, assim como a ostra constrói automaticamente sua concha, a aranha sua teia, a abelha sua colmeia e o mel, etc. E isto, bem entendido, sem sequer entrar na questão obscura da inteligência, sobretudo matemática, que demonstram os animais no momento em que eles nos dão uma comunicação automática, cavalos de Elberfeld, cães de Manhã, etc. Prefiro não levantar esta questão, justamente porque ignoro qual é o papel que pode interpretar nisso tudo a colaboração inconsciente do homem. Assim sendo, nossos médios sabem, por acaso, como eles produzem seus fenômenos paranormais não espíritas e, por exemplo, as materializações puramente ideoplásticas. Estas são as argumentações racionais e convincentes sugeridas pelo meu correspondente a respeito da dificuldade teórica em questão. Todavia, não posso deixar de lembrar que seu ponto de vista depende do fato de admitirmos que a mentalidade subliminal dos animais é muito superior àquela que se manifesta durante a vida encarnada, a tal ponto que a personalidade espiritual deles poderia manifestar o desejo de se materializar. Desejo este indispensável numa circunstância como esta. Para aqueles que não estiverem em condições de atribuir à consciência animal uma vontade e uma inteligência quase humanas, lembro que é possível resolver o enigma de uma outra maneira, ou seja, aceitando as explicações que fornecem as personalidades mediúnicas que se comunicam e que afirmam que uma entidade desencarnada, tanto humana quanto animal, não pode conseguir sozinha tornar-se tangível ao se materializar, devendo recorrer à ajuda de numerosos espíritos auxiliares já familiarizados com os processos de materialização. Consequentemente, no momento em que uma forma animal se manifesta, a vontade que comanda os processos de materialização é, na realidade, aquela dos espíritos auxiliares.